Senhores deputados, bom dia. Dando início à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, realizará sua 36ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura, agendado para as 10 horas do dia de hoje, do dia 25 de novembro de 2025. Havendo quórum regimental, declaro aberto a 36ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto à discussão e votação da ata da 35ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. A pedido do deputado Maurício Peixe, Tá. Então, passamos aqui discussão e votação das matérias que estão na pauta da reunião de hoje. De início, passo a palavra ao deputado Volney Weber para a relatoria e voto dos seus projetos de lei. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, também quem nos acompanha no dia de hoje, a nossa sessão aqui de forma presencial e também a todos que nos acompanham aí pela TVA e redes sociais. Senhor presidente, eu tenho PL de número 0019/2025, de autoria da deputada Paulinha, que obrigatoriedade da impressão do hino nacional brasileiro, do hino da independência e do hino do Estado de Santa Catarina na contracapa de cadernos escolares adquiridos com recursos públicos no Estado de Santa Catarina. Do voto, o exame do presente projeto de lei exige uma análise detalhada sobre sua constitucionalidade formal e material, bem como sobre eventuais impactos na organização administrativa do Estado e no princípio da separação dos poderes. A proposta está inserida no campo de competência legislativa concorrente dos Estados, previstas no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, que autoriza a legislação sobre educação, respeitadas as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de Lei de número 9.394, de 1996, e da Base Nacional Comum Curricular. Dessa forma, não há qualquer vício de competência que possa impedir a tramitação do presente projeto. Portanto, não há qualquer óbice de iniciativa legislativa que impeça a tramitação e aprovação da proposta. Diante do exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei de número 19/2025. O voto é pela admissibilidade ao PL 0019/2025. Em discussão. Senhor presidente, bom dia a todos. Saúde o presidente Rodrigo Minotto, a todos os deputados, especialmente aqui ao nosso prefeito de Guaramirim, o senhor Adriano Zimmermann, que está acompanhando a sessão de hoje. Senhor presidente, a Secretaria de Educação se manifestou contrário, pois compreende não haver necessidade de tal investimento para a difusão dos símbolos cívicos entre os estudantes, pois existem muitas outras formas de promover o fortalecimento da identidade nacional e do sentimento de pertencimento ao Estado. E depois aqui são, na verdade, são 3 hinos que precisam ser, então, colocados na contracapa. O hino de Santa Catarina deve ter umas 4 contracapas aí, para preencher tudo, porque é grande. Ou faz uma letrinha muito pequena que não vai dar para enxergar. Mas, de qualquer maneira, presidente, como há um parecer favorável, eu vou pedir vista para análise desse projeto junto à Secretaria da Educação, da possibilidade, uma vez que todas as impressões vão ter que sair com esses 3 hinos, Isso também dá uma condição de gasto maior, inclusive, Eu vou pedir vista.
Pedido de vista ao PL 0019/2025, de autoria da deputada Paulinha. Concedido vista. Deputado Volney, segue. PL de número 0581/2025, esse de autoria da deputada Paulinha, eu peço aqui retirada de pauta. Retirada de pauta ao PL 0581/2025. PL 0668/2025, de autoria da deputada Paulinha, que declara de utilidade pública a APAG, Associação de Proteção Animal de Garopaba, e altera o anexo único da Lei de número 18278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Verifico que a entidade apresentou toda a documentação exigida na legislação vigente, atendendo integralmente aos requisitos necessários para a obtenção do título de utilidade pública estadual. Diante do cumprimento das determinações legais e regimentais aplicáveis à matéria, manifesto meu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei de número 668/2025. O voto é pela admissibilidade ao PL 0668/2025, que declara de utilidade pública a APAC, Associação de Proteção Animal de Garopaba. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. PL 0704/2025, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui a Política Estadual de Cuidados Paliativos, PNCP, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Requeiro, este caso aqui, diligência externa encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde para manifestação quanto à matéria em questão. Diligência, então. Deputado Volney, PL 0704/2025, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui a Política Estadual de Cuidados Paliativos, solicita diligências. Em discussão? Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado diligência ao PL 0704/2025. É isso, senhor presidente. Pauta limpa. Muito obrigado aí pela compreensão. Como falei, foi rápido e está agora à disposição de dar continuidade da pauta. Deputado Volney, sempre com a sua celeridade, pragmatismo. Obrigado pela sua compreensão. Passo, então, a palavra ao deputado Maurício Peixe, que pediu para fazer o relatório e voto ao PL 0825/2025. Deputado Maurício, seria só esse, por enquanto, depois seguimos a pauta? Então, com a palavra, deputado Maurício Peixe. Qual que é? PL 0825/2025. Senhor presidente, aproveitando então aqui a visita do nosso prefeito Adriano Zimmermann de Guaramirim, que veio para acompanhar justamente este projeto, participando dessa comissão, agradeço a sua presença, e que representa todo o povo de Guaramirim, a minha cidade natal, né? Então, fico feliz de poder relatar esse projeto. É o projeto que autoriza o Poder Judiciário a doar imóvel ao município de Guaramirim. Na justificação acostada dos autos eletrônicos, o Tribunal de Justiça observa que o imóvel está desocupado e apresenta condições adequadas para abrigar órgãos da administração municipal, localizado na Rua 28 de Agosto, no centro do município, ao lado do Paço Municipal. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina esclarece que, em 1983, a Prefeitura de Guaramirim doou ao Poder Judiciário o imóvel originalmente destinado à instalação do Fórum da Comarca, previsto na Lei Municipal 828, de 20 de julho daquele ano. À época, a unidade judiciária atendia não apenas o município de Guaramirim, mas também os municípios vizinhos de Massaranduba e Xereda. Com o crescimento da região e consequente necessidade de ampliação da estrutura judiciária, a Prefeitura Municipal procedeu em 1999 à desapropriação e posterior doação de uma nova área de 5.000 metros quadrados destinada à construção do atual Fórum da Comarca. Desde então, o imóvel originalmente doado permanece desocupado. A expectativa de reversão do bem ao patrimônio municipal já integrava as tratativas iniciais entre as partes. Assim, a presente proposição busca regularizar essa situação, reconhecendo e reafirmando a parceria institucional existente entre o município de Guaramirim
e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Compete, então, a essa comissão, presidente, pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa dos projetos submetidos à sua apreciação. Como relator, então, analisando todos os quesitos da admissibilidade, o meu voto é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei 825/2025. E, presidente, só esclarecendo, como eu conheço bem o imóvel, ele fica localizado ao lado da Prefeitura Municipal e está desocupado, e lá sujeito a invasões e ocupações que não interessam ao município. E, passando ao município de Guaramirim, será utilizado para um equipamento público, de interesse público naquele município. Então, o meu voto é pela admissibilidade, senhor presidente. O relatório vota pela admissibilidade ao PL 0825/2025, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que autoriza o Poder Judiciário a doar imóvel ao município de Guaramirim. Em discussão. Não havendo... Senhor presidente, eu peço que os nobres colegas deputados possam votar com celeridade esse projeto. Vossa Excelência não vai pedir vista. Senhor presidente, só para esclarecer... Vossa Excelência não vai pedir vista. Volney Weber, a gente vai botar uma tranca lá para ele não entrar mais na cidade de Guaramirim. Ele sai lá de São Ludgero, no sul do estado. Eu encontrei ele numa panificadora em Guaramirim, em época de campanha. Vê se pode. Essa distância toda. Isso nós temos que dar um jeito, né, de fazer o voto regional, né? Obrigado, presidente. O Piauzinho também. É que hoje só fui dar um susto no nosso líder do governo, porque ele pede vistas bastante, né? E, lógico, dentro da sua responsabilidade, do seu compromisso. Mas, prefeito, parabéns aí, que tenham sucesso e façam uma boa ocupação desse imóvel, que com certeza tem meu voto favorável. Mas o meu pedido aqui realmente foi, eu peço, né, que os novos colegas entendam a importância desse projeto e que possamos aprovar ele e dar um bom uso a esse imóvel. Obrigado. Exaurada as discussões, em votação, os contrários permaneçam, os de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado, senhor deputado Maurício Peixe. Agora retornamos à pauta. Deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, aqui nos acompanham. Eu começo aqui com PLC 0028/2025, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que transforma cargo do quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. Trata-se do projeto de lei que pretende elevar a entrância da comarca de Pinhalzinho de entrância inicial para entrância final. O projeto de lei garante a posição do atual ocupante do cargo de juiz lotado na comarca de Pinhalzinho até sua futura movimentação funcional. Além disso, a proposta dispõe que as despesas originárias do PLC correrão à conta das dotações próprias do orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Por fim, foi previsto que a lei complementar entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data da publicação da Resolução TJ número 32, de 5 de novembro de 2025. Inicialmente, no que se refere à constitucionalidade formal, é legítima a iniciativa da matéria, uma vez que foi iniciativa pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do artigo 78 da Constituição do Estado. Quanto à espécie, ressalto que a proposta vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada ao presente caso, qual seja projeto de lei complementar. Pelo exposto, no âmbito desse colegiado, voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar 0028/2025. O relatório e voto do deputado Fabiano da Luz é pela admissibilidade ao PLC 0028/2025. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Também tenho aqui o PL 0662/2025, de autoria do deputado PP Colasso, que altera o anexo 1 da Lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar Michael Carvalho de Souza
a quadra poliesportiva coberta da Escola de Educação Básica Machado Luz, no município de Jaguaruna. Na justificação do projeto, o autor destaca que a homenagem proposta busca perpetuar a memória de um ex-estudante da unidade escolar que, mesmo diante de severas limitações impostas pela deficiência visual total, destacou-se por sua determinação, alegria e espírito de superação. Nascido em 23 de dezembro de 1980, Michael enfrentou com coragem os desafios do processo de inclusão escolar, tornando-se exemplo para colegas, professores e toda a comunidade escolar. A matéria recebeu emenda substitutiva global do próprio autor, que visa a correção do nome da unidade escolar, Marechal Luz, constante do projeto original, de forma equivocada como Machado Luz. No voto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0662-2025 na forma da emenda substitutiva global do evento 7 dos autos. O relatório vota ao PL 0662-2025, de autoria do deputado Pepe Colasso, é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. PL 0749-2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, que institui o Dia Estadual da Valorização da Cultura Norte e Nordeste e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em sua justificação, o autor, em suma, aduz que a proposição tem por objetivo valorizar, reconhecer e difundir a riqueza cultural, história e social dessas regiões. A iniciativa destaca a importante contribuição dos migrantes nortistas e nordestinos para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado, que se tornou mais plural e diverso com suas tradições, saberes e expressões artísticas. A data busca promover respeito, acolhimento e valorização dessas comunidades, além de incentivar atividades educacionais e interculturais que combatam estereótipos e preconceitos. No voto, ante o exposto, voto no âmbito desse colegiado pela admissibilidade do projeto de lei 749/2025 nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento, apenas para corrigir a técnica legislativa. Favorável, presidente. 0749, com emenda. Bom dia a todos. Agradecer ao deputado Rodrigo Minotto, que presidiu a sessão até agora. Dar um bom dia, cumprimentar todos os deputados. A gente estava numa reunião na presidência da Casa, por isso o meu atraso. E coloco em discussão, então, o projeto de lei 0749/2025, que tem o parecer pela admissibilidade com emenda substitutiva global. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0749/2025 com emenda substitutiva global. PL 0783/2025, de autoria da deputada Luciane Carminati, que denomina Jairo Schmidt o espaço Oficinas do Centro Integrado de Cultura Professor Henrique Fontes, no município de Florianópolis. Na justificação, foi destacado que a proposta de denominação partiu de uma iniciativa apoiada por mais de 150 pessoas, entre as quais docentes, trabalhadores do serviço público estadual, artistas e intelectuais, e que Jairo Schmidt nasceu na cidade de Lages, dia 7 de agosto de 48, e faleceu em 5 de agosto de 24, em Florianópolis. Ingressou na Fundação Catarinense de Cultura em março de 88, no cargo de professor, lecionando pintura e teoria e história da arte nas oficinas de arte, centros integrados de cultura. Além do brilhantismo como artista, escritor, curador e professor, foi o mentor de gerações de artistas e amantes das artes que passaram pelas oficinas de pintura, teoria e história de artes e escrita do Centro Integrado de Cultura, onde atuava desde 1980. No voto, diante o exposto no âmbito desta comissão, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0783/2025. Projeto de lei 0783/2025 tem um parecer pela admissibilidade do relator. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0783/2025. Por último, o PL 0805/2025, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Descanso, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021. Em sua justificação, o autor destaca que o sindicato
presta serviços relevantes e interesses sociais à comunidade. No voto, diante da competência atribuída a esse colegiado, promovi análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto 0805-2025. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0805-2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis à permissão comissão dos contrários se manifestam. Fica aprovado. PL 0805-2025. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passa a palavra ao deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Projeto de lei 0364-2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que altera a lei número 18514 de 2022, que institui a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e congêneres, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, controle e responsabilização. Após diligências, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Fazenda foram apresentadas manifestações técnicas da Polícia e da Secretaria de Segurança Pública, apontaram conflitos com a Lei 10.297 de 96 e sugeriram detalhamento das condutas infracionais, enquanto a Secretaria da Fazenda indicou incompatibilidade com normas federais. No exame de constitucionalidade, a proposição se mostra formal e materialmente adequada, situando-se na competência concorrente para a segurança pública. Contudo, verificou-se a necessidade de adequação técnica e harmonização com a legislação tributária, em conformidade com a Lei 589/2013. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global que corrige os conflitos apontados, revoga dispositivos incompatíveis e insere tipificações administrativas que conferem maior efetividade à fiscalização. Projeto de lei 0364-2025. Tenho parecer favorável com emenda Substitutiva. com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Presidente, só para entendimento, né, como houve uma manifestação da Secretaria da Fazenda, dizendo que o Estado de Santa Catarina não tem competência para alterar unilateralmente os campos dos documentos fiscais eletrônicos. É essa mudança que tu estás fazendo na tua emenda? Sim, esse tem supressiva e substitutiva global para adequar essas observações tanto da Polícia Militar quanto da Secretaria da Fazenda. Então tá, daí adequa a legalidade. Exatamente. Continue a discussão. Encerrada a discussão, em votação, PL 0364-2025. Os favoráveis à permissão comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 0364-2025 com emenda substitutiva global. PL 0780-2025, de autoria da deputada Paulinha, que declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais, Cães e Gatos de Rodeio, da cidade de Rodeio, e altera o anexo único da Lei 278, que consolida os atos normativos concedendo o título de utilidade pública em Santa Catarina. Durante a análise documental, foram identificadas inconsistências. O Estatuto Social não está registrado em cartório e o relatório de atividades não apresenta os 12 meses completos exigidos pela Lei 18.269/2021, faltando os meses de janeiro a março de 2025. Diante das irregularidades e para adequada instrução do processo legislativo, requer diligência interna à autora do projeto para retificação e complementação dos documentos obrigatórios. Pedido de diligência ao projeto de lei 0780-2025. Coloco em discussão. Em votação. Os favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. PL 0757-2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, declara de utilidade pública o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção em Itajaí, o GAAI, Laços Encontrados, da cidade de Itajaí. Após a análise documental, verificou-se que todos os requisitos da lei foram devidamente atendidos. No exame de constitucionalidade e técnica legislativa, a proposição mostra-se adequada, restando apenas ajuste redacional para a correção do acento indicativo de crase no nome da entidade. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei número 0757/2025.
Projeto de Lei 0757/2025, tem o parecer favorável com emenda. Foi só uma mudança. Não houve emenda. Então. Não Tá, teve emenda. tá. Foi só uma mudança gramatical. Tá. Projeto de Lei 0757/2025, tem o parecer favorável, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis para as comissões, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0757/2025. PL 0411/2025, de autoria do deputado Thiago Zilli, declara de utilidade pública a Associação do Bairro Sambaqui, ABS de Florianópolis. Projeto de lei, após a diligência interna, a entidade apresentou toda a documentação exigida pela Lei 18.269/2021, comprovando regularidade e atuação de interesse comunitário. A análise constitucional e de técnica legislativa demonstra que a proposição está adequada. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0411/2025. Projeto de Lei 0411/2025, tem o parecer favorável do relator, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis para as comissões, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de Lei 0411/2025. PL 0716/2025, de autoria da deputada Paulinha, dispõe sobre a prevenção, fiscalização e aplicação de sanções contra a comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas ou adulteradas, especialmente aquelas com adição de metanol, no estado de Santa Catarina. O projeto visa proteger a saúde pública, reforçar a fiscalização, promover ações educativas e incentivar denúncias. Para a instrução adequada do processo legislativo, requer diligência à Casa Civil a fim de obter manifestações da Secretaria de Estado da Saúde, Vigilância Sanitária e do PROCON e de outros órgãos relevantes sobre a viabilidade técnica, operacional e orçamentária da proposta. Projeto de Lei 0716/2025, tem um pedido de diligência, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis para as comissões, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Projeto de Lei 0753, de autoria do deputado Alex Brasil, dispõe sobre a vedação de adoção de cotas e outras ações afirmativas pelas instituições de ensino superior públicas ou que recebam verbas públicas no âmbito do Estado de Santa Catarina. PL 0753/2025, deputado Alex, veda a adoção de cotas e outras ações afirmativas pelas instituições de ensino superior pública ou que recebam verba pública, permitindo apenas a reserva de vagas com base em renda, condição de egresso de escola pública, estadual ou deficiência. No exame constitucional, o voto destaca que o princípio da igualdade material autoriza políticas que reduzam desigualdades reais e que os critérios definidos no projeto guardam pertinência com a vulnerabilidades sociais relevantes. A proposição, portanto, mostra-se compatível com o artigo 5º da Constituição Federal. Identificou-se inadequação do artigo 4º, que determina prazo para o Poder Executivo regulamentar a norma. Como a competência regulamentar é privativa do Executivo, impõe-se a supressão do dispositivo por afronta à competência regulamentar atribuída exclusivamente ao Poder Executivo pela Constituição Estadual. Diante disso, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0753, com a apresentação de emenda supressiva para excluir o artigo 4º e ajustar a técnica legislativa. Projeto de Lei 0753/2025, tem o parecer favorável do relator com emenda supressiva. Coloco em discussão. Vista em gabinete, presidente. Pedido de vistas em gabinete pelo deputado Fabiano da Luz. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Obrigado, presidente. Passa a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Caro deputado Pepe Colasso, nosso presidente, colegas de comissão, deputado Fabiano, Matheus, Volney Weber, Maurício Peixer. Tá ligado? Não. Um abraço para todos, né, e uma ótima reunião. Todos aqueles que nos acompanham aqui em plenário da mesma forma. Inicio pelo projeto de lei 715/2025, com relatório e voto. Relatório trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar do eminente deputado Matheus Cadorim e que visa a declaração de utilidade pública do Instituto Crona, que tem sede no município de Joinville. Segundo o autor, deputado Matheus Cadorim, essa entidade tem por finalidade promover atividades de relevância pública e social, prioritariamente nas áreas da educação, cultura, esporte e assistência social. Esse é o sucinto relatório. Passo ao voto em termos legais e jurídicos, senhor presidente. Toda a documentação encontra-se acostada aos autos, de acordo com as leis regentes da matéria. Portanto, o meu voto no âmbito dessa comissão é pela admissibilidade do projeto de lei 715/2025. Projeto de lei 0715/2025, tem o parecer pela admissibilidade, coloco em discussão.
Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 0715/2025. Em relação ao projeto de lei 728/2025, eu apresento aqui, senhor presidente, um requerimento de apensamento. Trata-se do projeto de lei 728/2025, de autoria da eminente deputada Paulinha, e que tem o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos de ensino e instituições de cuidado e atendimento a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Em análise ao acervo do processo legislativo em trâmite, esta relatoria verificou que o projeto de lei 337/2023, de autoria da eminente deputada Ana Campanholo, também versa sobre uma temática correlata. Portanto, nos termos do parágrafo único do artigo 216, essa relatoria requer à primeira secretaria o apensamento do projeto de lei 728/2025 ao projeto de lei 337/2023, por se tratar de matérias análogas. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Pedido de apensamento do projeto de lei 0728/2025, de autoria da deputada Paulinha, ao projeto de lei 337/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo. Coloco em discussão o pedido de apensamento. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o apensamento do projeto de lei 0728/2025 ao projeto 337/2023. Projeto de lei. Relatório e voto, senhor presidente, ao projeto de lei 171/2025. Inicio pelo relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar do eminente deputado Alex Brasil. E esse projeto busca autorizar a gestão compartilhada das unidades de conservação situadas no Estado de Santa Catarina por entes federativos, organizações da sociedade civil ou empresas privadas. A gestão compartilhada sob exame dar-se-á por intermédio de processo licitatório público, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Poder Executivo, e também mediante a formalização de um contrato de concessão ou instrumento congênere, no qual constará o plano de manejo aprovado para a respectiva unidade de conservação. Na justificativa, o autor, eminente deputado Alex Brasil, ressalta que a proposição visa aprimorar a gestão das unidades de conservação no Estado de Santa Catarina, permitindo a exploração econômica sustentável de uma parcela limitada, com a participação de diferentes entes na administração dessas áreas, assegurando assim recursos financeiros para a implementação eficaz dos planos de manejo. Esse é o relatório, passo ao voto. Em resposta a diligências, a Secretaria de Estado da Fazenda e o Instituto do Meio Ambiente apontaram em seus pareceres: 1. A inadequação de um percentual fixo de 7% para exploração econômica, sugerindo a vinculação ao plano de manejo e também a estudos técnicos. 2. A necessidade de alinhamento com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e Código Estadual do Meio Ambiente, especialmente quanto à destinação de receitas e intervenções em áreas de preservação permanente. 3. A correção de terminologias técnicas e distinção entre concessão e gestão compartilhada com organização da sociedade civil. Nessa perspectiva, o próprio autor da matéria, o deputado Alex Brasil, apresentou uma emenda substitutiva global visando: 1. A diferenciação entre concessão e gestão compartilhada. 2. A exclusão do percentual fixo da área explorável de 7%, passando a vincular a definição ao plano de manejo e ao zoneamento da unidade de conservação. E ponto 3, a supressão da fixação legal da distribuição de receita. Ou seja, aqueles pontos apontados pelas diligências, tanto pela Secretaria da Fazenda quanto ao Instituto Nacional do Meio Ambiente, foram incorporados pelo próprio autor da matéria. Dessa forma, concluo que o projeto de lei encontra-se apto a regular tramitação, por atender aos pressupostos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Ante o exposto e com base nos preceitos regimentais dos artigos 72, 1 e 15, 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição pela admissibilidade do projeto de lei 171/2024 com a referenda emenda substitutiva global. Esse é o meu voto, senhor presidente. Projeto de lei 0171/2025 tem o parecer favorável do relator deputado Napoleão, com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Eu peço vistas em gabinete. Vistas em gabinete pelo deputado Pepe Colasso. Projeto de lei 747, em relação a ele, é um requerimento de diligência. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa da eminente deputada Luciane Carminati, que estabelece a obrigatoriedade de medidas protetivas e procedimentos para enfrentamento da violência contra os profissionais da educação das instituições de ensino que compõem o Sistema Estadual de Educação nos termos da Lei Complementar Estadual 170/98.
A proposição também define direitos e deveres dos profissionais de educação e dos estudantes. Estabelece responsabilidades das redes pertencentes ao Sistema Estadual de Educação e prevê sanções em caso de omissão das chefias imediatas quanto à execução das medidas protetivas. Considerando que essa matéria envolve aspectos relacionados à segurança dos profissionais da educação, que é muito pertinente, e, da mesma forma, a prevenção da violência no ambiente escolar e a implementação de políticas públicas integradas, entende-se imprescindível a realização de diligência técnica para subsidiar essa relatoria. Diante do exposto, com base no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno da Assembleia, requeiro que seja promovida a diligência deste projeto de lei junto à Secretaria de Estado da Educação, Coordenadorias Regionais de Educação, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Conselho Tutelar e Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Portanto, é um requerimento de diligência ao projeto de lei 747/2025, senhor presidente. Pedido de diligência ao PL 0747/2025, coloco em discussão, em votação. Se favoráveis, permanece como estão. Fica aprovado, então, o pedido de diligência ao PL 0747/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 751/2025. Começo pelo relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar, da iniciativa do presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, e que busca instituir a política estadual de preservação e digitalização de registros históricos, eclesiásticos, cartorários e cemiteriais, de nascimento, casamento e óbito, com o objetivo de garantir a conservação, integridade e acesso a documentos que compõem a memória histórico-cultural do Estado de Santa Catarina. A proposta estabelece diretrizes para digitalização, armazenamento seguro e disponibilização desses registros, visando a proteção contra a deterioração física e a promoção da transparência e cidadania. Na justificativa, o eminente presidente dessa Casa, deputado Júlio Garcia, ressalta a importância da preservação dos registros históricos como instrumentos de identidade cultural e fonte de pesquisa para cidadãos, historiadores e órgãos públicos. Argumenta também o presidente Júlio Garcia que a digitalização assegura maior durabilidade, reduz riscos de perda e facilita o acesso às informações, atendendo às demandas contemporâneas de modernização administrativa e valorização do patrimônio histórico. Esse é o relatório. Passo ao voto. A matéria insere-se na competência legislativa estadual e não apresenta vício de iniciativa, uma vez que trata de política pública de preservação documental, que é um tema de interesse local e cultural, portanto, do âmbito de competência do Estado. O projeto está em consonância com os princípios constitucionais da publicidade, eficiência administrativa e proteção do patrimônio histórico. Além disso, não se identificam incompatibilidades com normas federais. Dessa forma, eu concluo que a matéria encontra-se apta à regular tramitação por atender aos pressupostos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Portanto, com base nos preceitos regimentais, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do projeto de lei 751/2025. Projeto de lei 0751/2025, tem o parecer favorável do relator, coloca em discussão, em votação. Se favoráveis, permanece como estão. Os contrários, se manifestem. Fica aprovado, então, projeto de lei 0751/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 635/2025. Começo pelo relatório. Projeto de lei de autoria parlamentar, eminente deputado Matheus Cadorim, colega de Comissão de Constituição. Visa a atualizar o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 15.329/2010. O objetivo do autor, o deputado Matheus Cadorim, é modernizar o conceito de telemarketing para abranger práticas contemporâneas de comunicação automatizada em massa, que atualmente são utilizadas para contato com consumidores, especialmente por meio de disparos telefônicos e digitais. A Lei 15.329/2010, em seu parágrafo 3º, equipara ao telemarketing o envio de mensagens conhecidas como spam, seja por correio eletrônico, seja por smartphones, nos seguintes termos. Da redação do projeto, parágrafo 3º, equipara-se a telemarketing o envio de mensagens conhecidas como spam através de correio eletrônico pela rede mundial de computadores e internet. E a proposição insere o parágrafo 4º ao referido artigo, estabelecendo hipóteses de não incidência da equiparação prevista no parágrafo 3º nos seguintes termos. Parágrafo 4º. Não se aplica o disposto no parágrafo 3º desse artigo aos casos em que, e aí vem especificações muito importantes, situações que tenham a finalidade de formalizar uma contratação ou adesão à venda, mas que anteriormente tenha sido sim realizada por outro canal de venda. E hipótese 2, tratem-se de ligações automatizadas para fins de confirmação de operações, eficiência, cobrança, segurança nas contratações e ações de prevenção e fraudes, que são de todo importantes no mundo contemporâneo.
Segundo a justificativa apresentada pelo autor, o deputado Matheus Cadorim, essa atualização normativa busca adequar o ordenamento estadual a essas novas formas de comunicação comercial, que extrapolam o envio de e-mails e se utilizam de sistemas automatizados de mensagens e ligações em larga escala. Esse é o relatório passo ao voto. A atualização proposta pelo autor, deputado Matheus Cadorim, moderniza e amplia o alcance da Lei 15.329/2010, adequando seu conteúdo às atuais práticas de comunicação automatizada utilizadas pelo setor de telemarketing. É uma evolução normativa que reforça a proteção do consumidor diante dos disparos massivos e não solicitados, contribuindo para a preservação da privacidade. Essa medida se harmoniza com o artigo 6º, inciso 3 do próprio Código de Defesa do Consumidor, que assegura informações adequadas a respeito da privacidade. E essa lei também se harmoniza com a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente nos seus artigos 7º e 18, que tratam de forma legítima da proteção de dados pessoais e também na limitação do uso indevido de informações. Converge ainda esse projeto de lei com os artigos 3º e 7º do Marco Civil da Internet, que resguardam a proteção da privacidade e a inviolabilidade das comunicações. Diante disso, verifica-se que a alteração proposta é compatível com o ordenamento jurídico, fortalece a proteção do consumidor e se coaduna com normas gerais e especiais aplicáveis e vem ao encontro do desejo da grande maioria da população. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais, o meu voto no âmbito dessa comissão é pela admissibilidade do projeto de lei 653/2025, porque, em suma e muito resumidamente, prevê a impossibilidade daquilo que é indesejado e assegura que aquilo que é desejado, que é a proteção contra as fraudes, que é a confirmação de dados que tenham sido previamente acordados, que esses não entrem no conceito geral do telemarketing. E isso, com certeza, vem ao encontro do desejo massivo da população. Esse é o meu voto, senhor presidente. O projeto de lei 0635/2025 tem o parecer favorável. Tem emenda, não, né? Favorável, coloco em discussão. Eu, senhor presidente. Primeiro, obrigado pelo relatório, deputado Napoleão, muito completo. Mas vamos resumir ele aqui. Quero falar com vocês aqui, ó. Quem aqui recebe um monte de ligação durante o dia inteiro de telefone que vocês não conhecem? Ou só eu? Né? Aí, nesse exato momento. Essa é uma prática que não para de acontecer, ela é abusiva, ela fere uma série de questões de proteção ao consumidor. Aquelas ligações que nós recebemos de números desconhecidos, a gente atende, ninguém fala nada e desligam na nossa cara. Já aconteceu com alguém também? Todo mundo. O que é isso? Isso são robôs disparando ligações o tempo inteiro para números aleatórios. Quando alguém atende esse telefone, o sistema entende que aquele número existe, e aí ele joga para um outro banco de dados. E aí vocês vão começar a receber ligação de telemarketing, de Claro, de Vivo, do que for. Né? Ainda que é para vender produto, já é um incômodo, porque eu não pedi esse tipo de ligação. Mas o problema principal são as fraudes, são os golpes. Né? E a gente tem aí uma crescente no estado de Santa Catarina, onde é um estado fisicamente mais seguro do que os outros, com excelente trabalho das nossas polícias, e a bandidagem está migrando para o crime virtual, que ele é menos agressivo, você não precisa trocar tiro com a polícia e consegue arrecadar muito, muito dinheiro. Os últimos dados de uma pesquisa da BBC mostraram que mais da metade, um pouquinho mais da metade, de todo o lucro hoje das organizações criminosas vem de golpes virtuais. Só 7% é de droga. Aí o resto é posto de gasolina, arma, enfim. Mas eles já entenderam que esse tipo de golpe ele é lucrativo, ele é menos arriscado e, portanto, eles estão se especializando. Aqui está uma lei que atualiza a lei estadual, trazendo essas questões de robôs, de sistemas de disparo em marketing, que a lei anterior não tinha, porque isso não existia antes. Era só e-mail, enfim, e telefonema. Portanto, essa é a explicação mais resumida, e peço a atenção e a aprovação dos colegas para a gente parar com esse abuso, esse absurdo, que simplesmente inutilizou o nosso telefone hoje. Eu não atendo mais telefone, eu atendo só ligação de WhatsApp de gente que eu conheço, porque provavelmente vai ser alguém tentando me vender alguma coisa ou tentando me aplicar um golpe. Tá bom? Obrigado. Projeto de lei 0635/2025 tem o parecer favorável do relator. Coloco em discussão. Senhor presidente, só para fazer a consideração,
parabenizar o deputado Matheus Cadorim pela excelente iniciativa, né? Isso é importantíssimo. Todos nós recebemos, acabei de receber, no mínimo, hoje nós temos 20 ligações, porque quando você atende uma, vem outras atrás, uma atrás da outra, né? Agora, como parar isso que eu tenho dúvidas, né? Mesmo com o projeto, porque para nós também fica ruim, eu não posso bloquear todos os números, porque tem números que é importante, tem ligações que é importante, a gente precisa receber. E aquelas que não estão registradas no nosso cadastro aqui, do celular, a gente não sabe de quem vem e acaba atendendo. Então, está complicado, mesmo com o projeto aqui, ainda vai ter situações que não vão ser bloqueadas, a gente não consegue, porque já existe o cadastro nacional. Quem quiser bloquear a ligação, você se inscreve lá. Mas os números são diversos. O problema maior que eu vejo hoje é com as operadoras de telefone. Hoje, para fazer o golpe é muito fácil. Por exemplo, eu posso ir ali numa loja, compro um aparelho, aliás, um chip, chego lá e pego do deputado Napoleão, eu sei o número do CPF dele, do pai dele, que eles perguntam qual é o nome, e boto lá, me inscrevo. E utilizo isso como deputado Napoleão, usando a foto dele e tudo como um golpe, entrando no celular das pessoas que conhece muito bem a deputada Napoleão, a deputada Matheus, enfim, qualquer pessoa de bem, e utiliza essa como um golpe. E fica a gente passando por isso. Teria que ter uma lei federal, um enquadramento federal para punir, porque eu caí nisso, usar o nome de outras pessoas, assessoria minha, utilizado com maldade. Eu fui na operadora e eles só, nós não temos nada com isso. Porque essa pessoa vai lá, compra um chip e bota a foto sua ou de outro, do teu assessor, e usa isso e sai pedindo, não só pedindo dinheiro, como coisas piores, né? Coisas piores. Então, como fazer isso? Então, teria que ter, assim, nacional, algum controle, porque isso está um abuso demais, utilizando imagens, número de pessoas, e depois você não consegue comprovar. Daí você tem que fazer um boletim de ocorrência, pedir à polícia, a polícia vai investigar o IP, da onde saiu, qual é a torre que saiu. Isso demora muito tempo e ainda não dá exatamente a localização, qual celular está sendo utilizado. Precisa ter, rapidamente, urgentemente, uma definição nacional sobre isso, uma punição sobre as operadoras, que elas têm que controlar a venda desse tipo, inclusive essas ligações que vêm com números diferentes. Se você olhar, números parecidos um com o outro, porque eles compram vários chips, né? Então, mas parabéns pela sua iniciativa, pelo menos vai dar uma diminuição nesse sentido aqui em Santa Catarina. Obrigado, sou favorável. Senhor. Continue a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação PL 0635/2025. Parecer favorável. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0635/2025. Por fim, senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei complementar 01/2025. Inicio pelo relatório. Trata-se de uma proposição de autoria parlamentar do eminente deputado Camilo Martins. O objetivo é alterar a lei complementar 831/2023 e a lei 18.672/2023, com o objetivo de assegurar a reserva de, no mínimo, 5% das vagas do Programa Universidade Gratuita e do Fundo Estadual de Apoio e Manutenção ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, Fundesc, para atletas de alto rendimento. A adaptação legislativa visa reconhecer e valorizar o esforço dos atletas catarinenses que se dedicam ao esporte de alto rendimento, garantindo acesso facilitado ao ensino superior, independentemente da condição socioeconômica. Para tanto, o projeto estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, como a comprovação da condição de atleta de alto rendimento e a exigência de vínculo com instituições de ensino superior participantes dos programas. Esse é o relatório, passo ao voto. A proposta legislativa está em consonância com os princípios constitucionais que asseguram o direito à educação e incentivam o desporto, conforme previsto no artigo 174 da Constituição Estadual. Além disso, destaca-se que o benefício não exime o cumprimento dos requisitos acadêmicos previstos nos programas. Isso significa que, embora os atletas de alto rendimento sejam contemplados com a reserva de vagas e dispensados dos critérios de renda, permanecem obrigados a atender às demais exigências acadêmicas estabelecidas pelos programas Universidade Gratuita e Fundesc. Diante do exposto, eu entendo que, do ponto de vista jurídico, a matéria está apta à regular tramitação, cabendo na Comissão de Finanças as análises financeiras e orçamentárias e depois na Comissão de Educação a análise de mérito. Mas, da perspectiva estritamente jurídica, sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade, o meu voto, salvo melhor juízo, é pela admissibilidade
da regular tramitação deste projeto de lei complementar 01/2025. Projeto de lei complementar 0001/2025, tem um parecer favorável do relator, coloca em discussão. Senhor presidente, vou pedir vista em gabinete ao projeto, porque modifica e dá uma outra condição à universidade gratuita, pode complicar todo o sistema programar. É mais uma cota, né, que teríamos. Então, vou pedir vista. Pedido de vistas em gabinete pelo deputado Maurício Peixe. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Dou a palavra agora ao deputado Maurício Peixe para apresentar seus trabalhos. Senhor presidente, os projetos a seguir são 4 projetos que eu tenho para relatar. Todos eles eu vou pedir diligência. Projeto de lei número 0727/2025, da deputada Luciana Carminati, que dispõe sobre as condições de estrutura das unidades escolares da rede pública do Estado de Santa Catarina. Peço diligência à Casa Civil, né, para que esta acolha a manifestação da Secretaria do Estado da Educação, Procuradoria-Geral do Estado e outros órgãos que entender pertinentes. Posso fazer tudo em conjunto, presidente? Também o requerimento de diligência, o projeto de lei 0774/2025, de autoria da deputada Paulinha, cujo objeto dispõe sobre a garantia de acompanhamento por ambos os pais ou responsáveis legais a pacientes menores de idade durante consultas nas unidades de saúde das redes públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Diligência à Secretaria do Estado da Saúde, a Procuradoria-Geral do Estado e outros órgãos que entender pertinentes. Também o projeto de lei 0698/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que o objeto é instruir a inclusão da síndrome de Dravet em protocolos estaduais de tratamento e de outras providências. Também, da mesma forma, a Secretaria do Estado da Saúde, a Procuradoria-Geral do Estado e outros órgãos que entender pertinentes. Projeto de lei 07/2021-2025, de autoria da deputada Luciana Carminati, que dispõe sobre a criação e distribuição de cartilha orientadora para famílias de crianças surdas no Estado de Santa Catarina. Também diligência à Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria do Estado da Saúde e outros órgãos que entender pertinentes. São esses 4 projetos, senhor presidente. Projetos de lei 0698/2025, 0721/2025, 0727/2025 e 0774/2025. Tenho pedido, todos eles, por parte do relator, de diligências. Então, nós vamos apreciar, a pedido do relator, esses pedidos de diligências em forma conjunta. Coloco em discussão todos esses pedidos de diligências desses referidos projetos aos senhores deputados. Em discussão e votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência aos projetos de lei 0698, 0721, 0727, 0774, todos eles de 2025. Aprovados os pedidos de diligência. Próximo projeto, deputado Alex Brasil, número 0771/2025, que dispõe sobre a utilização de banheiros, vestiários e demais espaços de uso íntimo em instituições de ensino da rede pública do Estado de Santa Catarina. Cuida-se do projeto de lei de autoria do deputado Alex Brasil, como já foi anunciado. A escola, enquanto espaço de formação humana, deve garantir um ambiente pedagógico saudável, harmônico e livre de constrangimentos, zelando não apenas pela qualidade do ensino, mas também da integridade física, psicológica e moral de todos os alunos. Neste contexto, torna-se imperioso estabelecer normas claras e objetivas sobre a utilização de espaços íntimos, de modo a evitar situações potencialmente constrangedoras ou de conflito entre os estudantes de sexo distintos. De acordo com o conteúdo do projeto, o autor estabelece inicialmente que a lei não se aplica às pessoas que comprovadamente tenham realizado cirurgia de redesignação sexual e possuam alteração legal de sexo reconhecida em registro civil.
No artigo 2º, considera-se sexo biológico aquele definido pela anatomia e fisiologia do indivíduo no momento do seu nascimento. Define-se como o espaço íntimo, os ambientes destinados à higiene pessoal, troca de roupas, banho, descanso ou outras atividades que envolvam privacidade corporal. No artigo 3º, dispõe que as escolas da rede pública estadual deverão garantir que os banheiros, vestiários e demais espaços de uso íntimo sejam utilizados exclusivamente por pessoas do mesmo sexo biológico, respeitando-se a separação tradicional entre masculino e feminino. A exceção à regra está prevista no artigo 4, para casos em que a escola possua alunos que se identifiquem como sexo diverso daquele de seu nascimento, observando-se o interesse pedagógico e a preservação da dignidade humana. O autor também fundamenta a proposição com base no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A matéria foi lida no expediente plenário do dia 23 de outubro e encaminhada à comissão. Ao voto, senhor presidente, referentemente à constitucionalidade sob aspecto formal, saliento que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie qual seja projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado ou do Poder Judiciário. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Assim, no âmbito desta comissão, manifesto-me pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa da proposição. O mérito da matéria será oportunamente apreciado pelas demais comissões às quais o processo foi distribuído. Pelo diante exposto, meu parecer é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 07721/2025. Pareci pela admissibilidade ao projeto de lei 0771/2025. Coloco em discussão. Presidente, eu sei que esse é um assunto delicado para a gente tratar e discutir e aprovar assim, sem analisar a fundo. Porque o que é um banheiro unissex? Um banheiro unissex é o que a gente tem em casa. Entra o homem, sai, entra a mulher, sai, entra uma criança, sai. Não é aquele que uma vez um cara fez um desenho colocando uma menininha, um menininho juntos no mesmo ambiente, né? Aquele cara, inclusive, foi preso por pedofilia, porque ele tinha materiais na casa dele que comprovava pedofilia. O banheiro unissex é quando, numa empresa, numa loja, tem lá um banheiro, um homem entra, sai, a mulher entra, sai, enfim, né? Que é uma pessoa, não são várias, é uma pessoa que entra no banheiro. Agora, ontem eu estava no shopping aqui em Florianópolis, entrei numa loja e fui atendido, imagino que era uma mulher. Pela voz, identifiquei que acredito ser um homem, mas vestido como mulher, batom, brinco, vestido, tudo. Eu fiquei imaginando essa pessoa, em que banheiro ela vai entrar? Porque se ela entrar no banheiro dos homens, vai ser atropelada pelos homens. Os homens não vão admitir entrar ali uma pessoa com vestido, batom, brinco, sem se identificar que é homem. Se entrar no banheiro das mulheres, é possível que as mulheres nem percebam se é um trans, o que é, né? Porque está caracterizado ali como mulher. Então, como é que você caracteriza isso? A pessoa vai entrar no banheiro, você pede, o teu biológico é o quê? Você fez cirurgia, não fez cirurgia? Quem que fica na porta do banheiro regulando isso? Numa escola, num estabelecimento? É muito complicado, é delicado. Então, eu acredito que a gente precisa amadurecer um projeto como esse para ser o mais justo possível. Por isso eu quero pedir vista em gabinete. Presidente, contextualizar, né, que o projeto ele estabelece aqui exclusivamente para a rede estadual de ensino. Não é para shoppings, não é para lugares públicos, bares, restaurantes. É somente para a escola. E na escola todos são conhecidos, sabe quem é. E realmente, se fizer banheiros unissex em escola, vamos ter problema, confusões de sexo, de utilização. Isso é com certeza. Quem conhece a escola sabe qual é o funcionamento. Só para deixar claro que ele é somente escola, para né? Uma coisa é ensino escola fundamental, estadual. creche, outra coisa é quando você está trabalhando com ensino fundamental, segundo grau,
Você já está trabalhando com jovens. Eu acho que é delicado isso. Sim. Pedido de vista, né? E o vice? Sim, senhor. Pedido de vice em gabinete. Aqui o outro já tinha sido deliberado, né, deputado? Sim, eu estou pedindo... O 0825-2025. Já foi. Se for possível, senhor presidente, já foi solicitado nisso, o senhor não estava, né? Mas o relatório, o pedido para a inclusão extra-pauta do projeto de lei 0358-2025, que institui o programa Leito Garantido, com a finalidade da contratualização preventiva de leitos hospitalares com a rede privada, e em caso de alta ocupação da rede pública estadual e da outras providências. Esse do deputado Oscar Woods, senhor presidente, foi pedido, inclusive, na reunião de líderes, né, da inclusão daqueles projetos, cada um de dois projetos por deputado. Pode prosseguir, deputado. Obrigado, presidente. Então, o presente projeto de lei, que institui o programa Leito Garantido, tem como objetivo primordial fortalecer a capacidade de resposta do sistema público de saúde de Santa Catarina diante de cenários de alta demanda, assegurando que nenhum cidadão catarinense ou visitante fique sem o atendimento necessário em momentos críticos. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal e é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. De acordo com o artigo 2º do Governo do Estado, o Governo do Estado de Santa Catarina poderá celebrar contratos com unidades hospitalares privadas, prevendo cláusulas de acionamento condicionado à ocupação igual ou superior a 97% dos leitos de UTI, neonatal e adulto da rede pública estadual. O dispositivo ainda estabelece que os contratos deverão ser firmados mediante licitação ou outro instrumento compatível com a legislação vigente, observando-se, sempre que possível, a prioridade de contratação de unidades hospitalares localizadas na mesma região de origem do paciente. O artigo 3º dispõe que a instituição e a execução do programa Leito Garantido ficarão condicionados à conveniência administrativa, à disponibilidade orçamentária e à regulamentação pelo Poder Executivo. Para subsidiar o presente relatório, este relator solicitou, em 19 de agosto de 2025, diligência à Secretaria do Estado da Saúde, já devidamente aprovada por esta comissão. Em resposta, a Secretaria do Estado de Saúde encaminhou as informações requeridas. Compete, então, a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentadas ao Parlamento. No tocante à constitucionalidade formal, observa-se que a matéria encontra-se adequadamente veiculada por meio de projeto de lei ordinária, não estando incluída entre aquelas cuja iniciativa é privativa do Governo do Estado. Ressalta-se que a proposição encontra fundamento no artigo 196 da Constituição Federal e no artigo 153 da Constituição Estadual. Cumpre destacar, ademais, que a resposta encaminhada pela Secretaria do Estado de Saúde, com base em manifestações técnicas, reconhece que a instituição do programa Leito Garantido constitui medida estratégica de fortalecimento da rede hospitalar e de proteção ao direito fundamental à saúde dos cidadãos catarinenses. Segundo a consultoria jurídica da Secretaria do Estado de Saúde, não há óbice de interesse público a aprovação da proposição, ressalvadas as recomendações apresentadas que poderão ser analisadas pelas demais comissões responsáveis pela apreciação do mérito. Portanto, senhor presidente, diante do exposto, meu voto nessa comissão é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação. Projeto de lei extra-pauta 0358-2025, de autoria do deputado Oscar Woods. Parecer pela admissibilidade pelo relator deputado Maurício Peixe. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, projeto de lei 0358-2025. Deputado Maurício.
Semana que vem? Ok. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, o deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, público que nos acompanha. Tenho 4 projetos para relatar na manhã de hoje. Vou iniciar pelo projeto de lei 558/2025, de autoria do deputado Adilson Girardi. Autoriza profissionais da área da saúde e afins, responsáveis pela supervisão terapêutica de alunos pacientes com transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual ou outros transtornos e síndromes a realizarem visitas para observação escolar em unidade de ensino público e privados no estado de Santa Catarina e da outras providências. A proposição tem por objetivo permitir que neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, fisioterapeutas, psicopedagogos e demais profissionais clínicos habilitados possam, mediante prévio agendamento e com a devida autorização dos responsáveis legais, observar o estudante em seu ambiente escolar para fins de coleta de informações que subsidiem o plano terapêutico. Nós pedimos uma diligência nesse projeto e a Secretaria de Estado da Saúde, através do parecer 112/2025, e a Fundação, e também para a Fundação Catarinense de Educação Especial, e assim elas responderam. O parecer 112, que é da Secretaria de Estado da Saúde, manifesta-se favorável ao projeto de lei, ao destacar que a observação escolar por profissionais da saúde constitui instrumento essencial para aprimorar o diagnóstico e planejamentos terapêuticos de estudantes com necessidades específicas, integrando saúde e educação. A área técnica entende que o texto estabelece parâmetros adequados de controle, limites de atuação e preservação da rotina escolar, concluindo pela pertinência e relevância da iniciativa. Porém, a Fundação Catarinense de Educação Especial registra posicionamento crítico ao projeto de lei, apontando que a entrada de profissionais externos para a observação escolar pode violar a autonomia pedagógica, gerar sobreposição de funções e contrariar a organização da educação especial prevista na Resolução 100 de 2016. Da Fundação Catarinense de Educação Especial, e conclui que o acompanhamento necessário já é garantido no âmbito escolar e que o PL não se mostra adequado para a sua redação atual. Basicamente, este é o relatório, e diretamente ao voto, nós analisamos a constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, e não constatamos nenhum óbice à tramitação da matéria, porém, por fim, para se evitar que o artigo 7º incorra em inconstitucionalidade formal e material, uma vez que impõe prazo ao Poder Executivo para a regulamentação da lei, o que viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes, faz-se uma emenda supressiva do artigo. Ou seja, estou apresentando uma emenda supressiva de tal artigo. E, diante do exposto, meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 558/2025, com emenda supressiva do artigo 7º. Projeto de lei 0558/2025, tem parecer favorável com emenda supressiva. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis nas comissões contrárias se manifestam. Fica aprovado o PL 0558/2025 com emenda supressiva. Relatório e voto ao projeto de lei 767/2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, declara de utilidade pública a Associação Escola de Vencedores de Chapecó e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Não se vislumbra qualquer impedimento legal, constitucional ou regimental à tramitação da matéria, sendo que a iniciativa é compatível com a competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para declarar entidades de utilidade pública, conforme estabelece o artigo 12 da Lei 18.269. Desta forma, meu voto é pela aprovação. Voto pela aprovação, projeto de lei 0767/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0767/2025.
Relatório e voto ao projeto de lei 811/2025. Autor, deputado Mário Mota. Altera a lei 17.565, de 2018, para declarar o Clube Náutico Marcílio Dias integrante do Patrimônio Cultural e Material do Estado de Santa Catarina. Também, da mesma forma, não vislumbrei nenhum óbice à tramitação da matéria e meu voto é pela admissibilidade do projeto. Projeto de lei 0811/2025, parecer favorável do relator. Coloco em discussão. Em votação, se favorável, se permanecer em comissão, se contrário, se manifesta, fica aprovado o PL 0811/2025. E também relatório e voto ao projeto de lei 812/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que altera a lei 17.565, de 2018, para declarar o Esporte Clube Internacional de Lages integrante do Patrimônio Cultural e Material do Estado de Santa Catarina, e também não constatei nenhum óbice à sua tramitação, e meu voto é pela admissibilidade. PL 0812/2025, teu parecer favorável. Deputado relator, coloca em discussão. Em votação, se favorável, se permanecer em comissão, se contrário, se manifesta, fica aprovado o PL 0812/2025. Obrigado, deputado Maurício Nadal. Passa a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os nobres colegas deputados e todos que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Meus votos de hoje, os relatórios, vão se dar início pela devolução de vista do PL 0291 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Chapadão do Lajeado até a SC 350. O relator do PL, deputado Fabiano da Luz, manifestou-se pela admissibilidade da proposta legislativa na reunião da CCJ de 15 de abril de 2025 e foi aprovado o requerimento de minha autoria solicitando diligências às secretarias de administração CIA, Infraestrutura e Mobilidade CIE e Fazenda CEF. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade informou que o trecho citado não possui licença ambiental da operação, nem documento de dispensa, o que impede sua inclusão no Programa Rodoviário Estadual. A CEF destacou que a estadualização implica a criação de despesa permanente, devendo observar os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente a estimativa do impacto financeiro, a indicação da fonte de custeio e adequação ao planejamento orçamentário. Ressaltou ainda o elevado nível da poupança corrente do Estado, que recomenda prudência na assunção de novos encargos. A análise confirma as posições de ambas as secretarias, CIE e CEF, ressaltando que a estadualização da rodovia é matéria regulada pelo artigo 8º do Decreto Estadual número 759 de 2011, que institui o Plano Rodoviário Estadual, em conformidade com a Lei Complementar número 741 de 2019. Cabe a CIE promover a estadualização e revisar o Plano Diretor Rodoviário, observando requisitos específicos e apenas quando houver solicitação dos municípios que detêm a jurisdição sobre os trechos. Assim, há de se enfatizar que a estadualização da referida via municipal padecerá de vício de inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 71, inciso 1º da Carta Estadual, que dispõe acerca das atribuições conferidas privativamente ao governador do Estado para tratar de questões relativas à gestão da administração pública, uma vez que impõe ao Executivo a realização de atividade de ordem meramente administrativa. Sob o aspecto financeiro, destaca-se que a proposta gera despesas para a sua implementação e, portanto, deve cumprir o artigo 113 da ADCT, da Constituição Federal, que exige a apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro para qualquer proposição que crie, altere despesa obrigatória ou renúncia de receita. Em suma, a proposição, ora em comento, incorre em insanável vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência e, consequentemente, violação do princípio da separação de poderes. Ante o exposto, com fundamento no artigo 145 caput do Regimento Interno, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 0291 de 2024. Devolução de vista ao projeto de lei 0291 de 2024. Esse projeto ele tem o parecer favorável do relator, deputado Fabiano. O deputado Alex Brasil faz uma devolução de vista, dando um voto divergente. Nós vamos fazer
Um voto divergente contrariando, né, o parecer do deputado Fabiano da Luz. Nós vamos colocar em discussão, primeiro, o parecer do deputado Fabiano. Se aprovado o parecer do deputado Fabiano, fica, então, nós não discutiremos o voto divergente do deputado Alex Brasil. Se contrariado o parecer do deputado Fabiano, aí nós vamos discutir o voto divergente do deputado Alex Brasil. Coloco em discussão, então, a relatoria favorável do deputado Fabiano da Luz ao projeto de lei 0291/2024. Em discussão. Presidente, eu não vou fazer aqui um grande debate, só me chamou a atenção a primeira justificativa que a secretaria deu de que a rodovia não tem licença ambiental. Nem as estaduais têm licença ambiental. Já aconteceu do governo do estado lançar um edital de uma rodovia estadual, pavimentação, dar a ordem de serviço e depois ficar um ano parado porque não tinha licença ambiental da rodovia estadual, que dirá das municipais, né? Mas eu vou manter meu relatório, presidente. Deputado Matheus. Só para deixar registrado que eu sou favorável à distribuição aí de responsabilidade sobre trechos estratégicos quando é municipal e o município, quando é uma rodovia estadual cruzando uma área urbana municipal e o município tem interesse de municipalizar, acho interessante, é a responsabilidade do município. Assim como acho interessante estadualizar trechos estratégicos de BRs que cruzam o estado, como é o caso lá do trecho 1 da 280. Mas isso, obviamente, constitucionalmente, é uma iniciativa do Executivo, né? Então, por esse fator, eu vou votar contra o relatório do deputado Fabiano. Em discussão? Coloco em votação, então, o parecer do deputado Fabiano, que é o parecer favorável. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Manifestação também. Fica reprovado o parecer do deputado Fabiano com 5 votos contrários e 1 voto a favor. Agora coloco em discussão, então, o voto divergente do deputado Alex Brasil ao projeto de lei 0291/2024, que é pela inadmissibilidade. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação os deputados favoráveis ao parecer do deputado Alex Brasil permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do deputado Alex Brasil, ou seja, pela rejeição da matéria ao projeto de lei 0291/2024. Fica aprovado com um voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Dando continuidade, presidente, vamos agora ao PL 0281 de 2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que dispõe sobre a implementação de monitoramento eletrônico de pessoas agressoras como medida protetiva de urgência nos termos da Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, com a redação dada pela Lei Federal número 15.125 de 2025, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Observa-se que a forma normativa escolhida, a lei ordinária, é adequada à matéria, ao mesmo tempo entendo que o conteúdo da pretensa lei encontra-se dentro daqueles de competência dessa Casa Legislativa para legislar, não invadindo competência federal, municipal e tampouco as próprias do chefe do Poder Executivo Estadual, de modo que conclui-se pela constitucionalidade formal do texto. Verifica-se ainda que a matéria em tela visa essencialmente promover o direito de vítima de violência doméstica e promover a segurança da população, objeto que encontra competência legislativa concorrente entre os entes federativos por se enquadrar dentro das matérias de promoção de segurança, igualdade e justiça social, de modo que, mais uma vez, resta confirmada a constitucionalidade do texto. Destaco apenas uma exceção quanto à constitucionalidade material do texto presente no artigo 4º ao prescrever sanção de natureza penal, fato que invade a competência legislativa privativa da União para legislar sobre a matéria penal, razão pela qual apresento emenda supressiva ao referido artigo, mantendo-se incólumes os demais artigos para se encontrarem formal e materialmente adequados
aos preceitos constitucionais. Por fim, analisando o PL do que toca à juridicidade, regimentalidade e legalidade, verifiquei que este se encontra regular e sem óbice à continuidade de sua tramitação. Diante do exposto, com base nos artigos 144, inciso 1º e artigo 210, inciso 2º do Regimento Interno desse Poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 0281 de 2025, na forma de sua emenda supressiva que ora apresento. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0281/2025, com emenda supressiva. Coloca em discussão. Senhor presidente, aqui, só para explicação resumida também, o que acontece hoje? Quando há um caso de agressão em que o agressor ou agressora já está identificado com equipamento de tornozeleira eletrônica, por exemplo, quando esse agressor se aproxima, por ordem judicial, ele tem que estar num raio de distância da vítima. Quando ele se aproxima desse raio, um aviso é mandado para o sistema da polícia. O que acontece? Esse agressor ou agressora, eles estão de tornozeleira e eles têm livre circulação pela cidade. Pode acontecer deles estarem num shopping e a vítima também está no shopping. A polícia, quando vê a aproximação, ela se desloca. O que eu estou pedindo aqui nesse projeto? O que a gente está sugerindo? Que a vítima também seja informada através do seu aparelho celular, porque isso a gente chama de API, é um sistema muito simples de conectar no celular da pessoa, da vítima, que ela seja informada também que o agressor ou agressor está se aproximando. Porque até a polícia chegar, demora um tempo. A pessoa que está ali naquele local, ela pode escolher entre ficar, entre fugir, entre se abrigar, e ela tem essa possibilidade de tomar essa iniciativa de forma muito mais célere. Então, não é nenhum custo a mais, não é nenhum projeto mirabolante, nenhum sistema que precisa ser construído, ele já existe e ele informa a polícia. O que nós estamos pedindo aqui é que ele informe a vítima também, para que ela possa tomar as medidas de segurança necessárias. Continue em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 021/2025 com emenda supressiva. Dando continuidade, vamos agora ao PL 0174 de 2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que dispõe sobre a regulamentação de nomeação e posse em cargo de provimento efetivo de candidato aprovado em concurso público, condenado em processo criminal por prática de crime de violência doméstica e da outras providências. Observa-se que a forma normativa escolhida, a lei ordinária, é adequada à matéria. Ao mesmo tempo, entendo que o conteúdo da pretensa lei encontra-se dentro daqueles de competência dessa Casa Legislativa, não invadindo competência federal ou municipal e tampouco as próprias do chefe do Poder Executivo Estadual. Nesse aspecto, cabe elaborar sobre a divergência de entendimento desse relator e da Procuradoria-Geral do Estado, em que pese a PGE entender que a pretensa lei sob análise invade as competências do governo do Estado, este não é o entendimento do STF, conforme jurisprudência colacionada na própria justificação do projeto. Verifique-se ainda que a matéria em tela visa, essencialmente, promover o direito da vítima de violência doméstica, objeto que encontra competência legislativa concorrente entre os entes federativos, por se enquadrar dentro das matérias de promoção de igualdade e justiça social, de modo que, uma vez, resta confirmada a constitucionalidade do texto. Por fim, analisando o PL no que toca à juridicidade, regimentalidade e legalidade, verifiquei que este se encontra regular e sem óbice à continuidade de sua tramitação. Diante do exposto, com base no artigo 144, inciso 1º e artigo 210, inciso 2º do Regimento Interno desse Poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 0174 de 2024. Parecer pela admissibilidade do projeto de lei 0174/2024. Coloca em discussão. Presidente, esse é óbvio. Quem é condenado por violência contra a mulher não pode fazer parte do corpo de funcionários da Delegacia de Proteção à Mulher. Quem é acusado e condenado por agressão a crianças não pode fazer parte do Conselho Tutelar. Então, e assim por diante. Basicamente, é isso que o projeto define aqui. Continua a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0174/2024. Dando continuidade, vamos agora ao PL 0318 de 2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que autoriza os municípios do Estado de Santa Catarina a destinarem de forma complementar recursos oriundos da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, para investimentos em vídeo monitoramento de rede de iluminação pública
especialmente no entorno de unidades escolares de rede pública de ensino. Na análise da matéria, de pronto verifica-se vício de inconstitucionalidade formal por invadir competência privativa dos municípios para legislar sobre assunto de interesse local, vide artigo 112 da Constituição Estadual. Sob esse aspecto, cabe destacar que a COSIP é um tributo municipal e, portanto, sua implementação e destinação cabe exclusivamente a cada município, não sendo competência dessa Casa Legislativa definir o que os recursos devem ser aplicados. Nesse sentido, a própria justificativa do autor do projeto já destaca que há previsão na Constituição Federal, no artigo 149-A, para a instituição da COSIP, ao mesmo tempo que cita a Emenda Constitucional 93 de 2016, que trata da desvinculação orçamentária entre os entes federativos. Portanto, resta claro que a contribuição para custeio da iluminação pública é assunto de interesse local e não deve ser objeto de lei por parte dessa Assembleia. Ainda quanto à inconstitucionalidade material, observa-se que trata-se da lei meramente autorizativa, o que viola o enunciado 001 dessa Comissão de Constituição e Justiça, que se ampara já em consolidada jurisprudência do STF. Tais vícios atingem o objeto central do projeto, não sendo possível a apresentação de emendas que, ao mesmo tempo, corrijam os vícios de constitucionalidade do projeto e mantenham seu intento original. Razão qual não vislumbro outra alternativa que não seja a inadmissibilidade da pretensa lei sob análise. Diante do exposto, com base nos artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º do Regimento Interno desse Poder, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela inadmissibilidade do projeto de lei 0318 de 2024. Projeto de lei 0318 de 2025, né, deputado? É isso? Aqui está 2024. Deixa eu ver. Mas ele tomou posse esse ano, né? Então está errado aqui, mas é 25. 2025. Então tá. Projeto de lei 0318 2025. Esse projeto de autoria do deputado Tiago Morastone, tem a relatoria do deputado Alex Brasil, parecer é pela inadmissibilidade. Coloca em discussão. Em votação, parecer do deputado Alex Brasil. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do deputado Alex Brasil, que é pela inadmissibilidade ao projeto de lei 0318 2025. Dando continuidade, agora nós temos o PL 0518 de 2025, de autoria do deputado Maurício Peixer, que institui a Política Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Síndrome de Borné, no estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Bornal. Na presente fase processual, conforme artigo 72, inciso 1º e 144, inciso 1º do Regimento Interno desse Poder, compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar a admissibilidade da matéria em pauta sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Nesse sentido, no que concerne à constitucionalidade, concluo que a matéria vem veiculada por meio de proposição legislativa adequada à espécie, visto que o tema nela tratado não é reservado à lei complementar, notadamente consoante com o artigo 57, parágrafo único da Constituição do Estado. Desse modo, ao meu ver, a matéria se encontra em consonância com a ordem constitucional vigente e, desse modo, está apta, tanto formal quanto material, a regular tramitação desse poder. Ante o exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 0518/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe. Projeto de lei 0518/2025, tem o parecer favorável do relator deputado Alex Brasil. Coloca em discussão. Senhor presidente, só para agradecer ao deputado Alex Brasil pelo entendimento e pelo relatório, porque realmente, desde que eu entrei com esse projeto, que teve uma divulgação, inclusive pela própria Alesc, a gente tem recebido informações de pessoas que realmente sofrem essa síndrome, sofrem esses abusos, eu diria, que é de pessoas, e que tem essa situação bem envolvida e que sofrem com isso. São várias pessoas que descobrem que, através de informações, elas sofrem essa agressão, eu diria, por parte de pessoas que não têm muito escrúpulos e que escolhem um ou outro trabalhador para poder aí descarregar dela as suas contrariedades que tem com a vida. Então, realmente é importante a orientação. Só destaca aqui a questão da Secretaria de Saúde, que deu aí um parecer contrário, né? Eles que deveriam estar estimulando essa precaução, inclusive divulgação, está um parecer contrário. Então, obrigado, deputado Alex, pelo entendimento, e acredito que a Casa também
tem esse entendimento que eu tenho. Obrigado. Continue em discussão. Projeto de lei 0518/2025. Encerrada a discussão, em votação, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0518/2025. Por fim, o último projeto de lei de minha relatoria no dia de hoje é o 0522/2025, de autoria do deputado Lunelli, que institui a campanha estadual de orientação aos idosos contra as fraudes e os golpes no comércio eletrônico e na internet. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade técnica legislativa de projetos ou emendas. A matéria é formalmente constitucional, pois está apresentada por meio de projeto de lei ordinário, instrumento adequado ao tema, e não se enquadra entre aquelas de iniciativa privativa do governador, do Poder Judiciário ou de órgãos com competência legislativa exclusiva, conforme artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual. A proposição está em conformidade com a Constituição e não apresenta vício de inconstitucionalidade, além de não encontrar obstáculos contra a legalidade, juridicidade ou regimentalidade por sua tramitação. Todavia, julgo que a norma projetada necessita de ajustes formais a fim de adequá-la às regras de construção legislativa previstas na Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências. Em face disso, apresento em anexo a emenda substitutiva global para que, ante o exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 0522 de 2025 nos termos da emenda substitutiva global que ora propõe. Projeto de lei 0522 de 2025 tem o parecer favorável com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado projeto de lei 0522 de 2025 com emenda substitutiva global. Obrigado, deputado Alex Brasil, que em tempo ainda apresentou seus trabalhos no dia de hoje. O próximo a apresentar seria o deputado Rodrigo Minotto, que deu abertura à sessão, mas teve que se ausentar, então retira os seus projetos previstos na manhã de hoje. Passo, então, eu a fazer a apresentação e relatoria dos meus trabalhos na manhã de hoje. Primeiro, projeto de lei 0044/2025, de autoria do deputado Maurício Peixe. Ele institui a rota turística religiosa Caminho dos Príncipes no estado de Santa Catarina e dá outras providências. Cuida-se de análise da emenda substitutiva global apresentada ao projeto de lei número 0044/2025. Este projeto inicialmente analisado e aprovado nessa comissão. Em 15 de julho de 2025, o autor do projeto, o deputado Maurício Peixe, apresentou uma emenda substitutiva global enquanto tramitava na Comissão de Turismo, projeto de lei em epígrafe, alterando a denominação da rota de Caminho dos Príncipes para Caminho da Graça, sem modificação de mérito quanto ao objetivo ou conteúdo da proposição. Então, vamos ao voto. Em exame, verifique-se que o conteúdo do projeto de lei em tela e da emenda substitutiva global, o evento 9, não afrontam preceitos constitucionais ou regimentais, guardando, inclusive, consonância com os princípios da descentralização e da valorização do patrimônio cultural e turístico do Estado de Santa Catarina. Todavia, verifique-se que o anexo único, em que pese não contrariar o dispositivo, o disposto na Lei Complementar 589 de 2013, que estabelece normas de técnica legislativa para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis no âmbito do Estado, não se apresenta em conformidade com o padrão utilizado em legislações similares aprovadas por essa Casa. Assim, entende-se oportuno apresentar nova emenda substitutiva global, a fim de ajustar o referido anexo único, que integra a proposição de modo a harmonizá-lo com outras normas análogas, adotando linguagem uniforme e estrutura consolidada. Diante do exposto, o voto é pela inadmissibilidade da emenda substitutiva global do evento 9 e pela aprovação do projeto de lei número 0044/2025, com a apresentação de nova emenda substitutiva global, que ora apresento limitada ao aprimoramento da redação do anexo único, mantendo as alterações propostas na emenda do evento número 9. Então, coloco em discussão o projeto de lei 0044/2025, este parecer, reprovando a emenda substitutiva global que foi apresentada pelo autor na Secretaria de Turismo,
esse meu parecer é com 9 emendas substitutivas global, com o mesmo teor do evento proposto pelo autor. Em discussão? Senhor presidente, só para agradecer, né, o seu relatório, sua proposição, a mudança para adequar a técnica, a forma legislativa, ao anexo. Muito obrigado. E aí, só para explicação rápida, né, eu apresentei o projeto que institui a rota turística religiosa, Caminho dos Príncipes, e no decorrer do processo observamos, a pedido inclusive da Igreja Católica, onde que a maioria da rota inclui, porque o Caminho dos Príncipes já existe uma rota lá em Joinville que é geral, ou na região. E essa compreende desde São Francisco do Sul até Itaiópolis. E como começa em São Francisco do Sul, que tem a Igreja Nossa Senhora da Graça, a Igreja Nossa Senhora da Graça é a terceira igreja mais antiga do Brasil, em São Francisco do Sul. Então, aí por sugestão de padres e vários entes que instituem o processo turístico, nós modificamos para Caminho da Graça. A gente sabe que o turismo religioso hoje é o turismo que mais cresce no mundo, né? E nós temos que fazer isso também em Santa Catarina acontecer, como está acontecendo no Nova Trento, que é hoje um ponto principal de turismo religioso de Santa Catarina, mas também em outras cidades, como Ituporanga, que tem o Caminho do Louvor, que vai até a Nova Trento, e outras já também o deputado Lunelli fez de Jaraguá do Sul a Nova Trento, e outras que estão acontecendo. Então, nós queremos aí unir todo esse processo de turismo religioso. Inclusive, deputado Pepe Glascon, vou conversar com Vossa Senhoria, que o sul do estado, Santa Catarina, região ali de várias cidades que tem ali, São Lotigero, que tem vários caminhos ali já feitos, instituídos como rotas religiosas, mas não incluídas ainda como lei. Então, sugerindo ao senhor para que a gente possa apresentar em conjunto aí um projeto de turismo religioso do sul do estado de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Nós aprovamos nessa casa, há pouco tempo, a rota turística das águas termais para essa região que o nobre deputado está falando, que é um cinturão de água termal que existe no sul do estado, que vem aqui de Santo Amaro de Imperatriz, vai pegar Águas Mornas, vai pegar Armazém, São Martinho, acho que pega um pouco, Gravatal e Tubarão, e chega até Pedras Grandes. Então, nós aprovamos essa lei. Tá. Me ajudaram na colinha aqui. Aproveitei para pegar a colinha das professoras. E isso tudo para fomentar, né, esse cinturão de águas termais que nós temos e que passa por lá também toda a questão da Albertina Breckenbrock, né, que fica na região de Imaruí, São Martinho, e que também daria para se formar também uma rota turística nessa região. E aí você vai fazer uma mistura ali da rota turística das águas termais, potencializando com a rota turística do turismo religioso. Então, é um potencial enorme que a região tem para fomentar, né, economicamente, turisticamente e religiosamente toda a região. Um fato curioso aí da questão... Obrigado, senhoras. As professoras ali. Tanto da Albertina Breckenbrock quanto da Madre Paulina, e assim como do Frei Galvão, todos eles os processos de beatificação foram feitos pela irmã Célia Cadorim, né, minha tia-avó. Tia-avó? Que já falecida, né? É uma das poucas mulheres que moravam no Vaticano e que fez todo esse processo. Só um fato aqui de muito orgulho da tia Célia. Complementando. Registro pontual, deputado Cadorim. Exatamente, complementando, até porque aquela região, São Martinho, São Lotigero e outras ali, cidades, é o maior número de vocações religiosas do Brasil que saíram de lá, de padres, né? E padres e irmãs, freiras, como a irmã Cadorim, que saiu de lá também, né? Principalmente pela colonização alemã. Exatamente. Né? Que tinha muito essa influência de instigar e oportunidades também de estudar no seminário, né? Exatamente. Mas bem colocado. Continue a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0044,
2025, com nova emenda substitutiva global apresentada por este relator. Agora o projeto de lei 0340/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que declara de utilidade pública a Associação de Controle e Natalidade de Cães e Gatos de Rua ou Abandonados, Instituto Janaína Massaruti, de Porto Belo, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Trata-se da análise de emenda substitutiva global ao projeto de lei 0340/2025, de autoria do deputado Alex Brasil. Nesta comissão, foi proferido parecer pela admissibilidade formal, aprovado por unanimidade. Posteriormente, o autor apresentou uma emenda substitutiva global, visando, então, corrigir os erros de técnica redacional na emenda e no artigo 1º do projeto de lei, sem promover qualquer alteração de conteúdo, conforme consta no evento 1 dos autos. Então, em análise, eu voto verificando que a emenda substitutiva global apresentada pelo autor não afronta dispositivo constitucional, nem legal e nem regimental. Assim, considerando a regularidade formal da matéria, eu voto pela admissibilidade da emenda substitutiva global, evento 15, apresentado pelo autor, e pela aprovação do projeto de lei 0340/2025, na forma da referida emenda. Coloco em discussão o projeto de lei 0340/2025 em discussão com emenda substitutiva global. Em votação, se favorável pela comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado, então, o projeto de lei 0340/2025 com emenda substitutiva global. Os próximos 3 projetos, eu peço, se não tiver nenhuma objeção pelos senhores deputados, que ele possa ser votado em bloco, tendo em vista que todos eles são de declaração de utilidade pública. Como não há nenhuma contrariedade, senhores deputados, o primeiro projeto de lei 0666/2025, de autoria do deputado Tiago Zilli, declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados de Lauro Miller e altera o anexo único da Lei nº 18.278/2021, consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. O segundo projeto de lei 0788/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação Cultural Cultura em Movimento de Balneário Gaivota, Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, consolida os atos normativos, concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. E o último projeto de lei 0789/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, também declara de utilidade pública a Associação Campeiras do Litoral Balneário Arroio do Silva, de Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, consolida os atos normativos, concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Todos os 3 projetos de lei eu verifico que estão em conformidade com a lei estadual, já supracitada, e com demais dispositivos legais, razão pela qual voto pela admissibilidade dos 3 projetos de leis em tela, os projetos de lei em tela. Coloco em discussão, em bloco, e em votação os 3 projetos. Os deputados favoráveis permanentes na comissão dos contratos manifestam ficar aprovado os projetos de lei 0666, 0788, 0789, 2025, todos eles. Agora o projeto de lei 0717/2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a prestar garantia em operação de crédito externo celebrada entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, e o Banco Europeu de Investimento, BEI, e estabelece outras providências. Relatório. Trata-se do projeto de lei 0717/2025, de iniciativa do governador do Estado, que busca autorizar o Poder Executivo a prestar garantia solidária à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, no âmbito de operação de crédito externo firmada pelo Banco Europeu de Investimento, num montante de 100 milhões de euros. Conforme a exposição de motivos e demais documentos acostados ao processo, esta operação visa financiar projetos de modernização e expansão da infraestrutura de água e esgoto no Estado, contemplando ações de melhoria da cobertura, redução de perdas e ampliação do acesso à água potável. Sustenta-se a necessidade pela relevância social e estratégica da ampliação dos sistemas de saneamento básico, fundamentais para o desenvolvimento sustentável, melhoria da qualidade de vida e da população e proteção do meio ambiente
Meio Ambiente. Ademais, a operação de crédito apresenta condições financeiras competitivas, incluindo taxas de juro de 4,5% ao ano, acrescida de eurobônus semestral, prazo total de 144 meses, com 36 meses de carência, e exige a garantia estatal para sua efetivação nos termos das normas do Senado Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os termos da operação foram analisados pelo grupo gestor do governo, que deferiu a solicitação, e a instrução processual atende às exigências normativas, inclusive quanto à prestação de contra-garantia pela Casan. Vamos ao voto. Inicialmente, quanto à constitucionalidade formal, observa-se que a matéria do projeto de lei está arrolada entre aquelas cuja competência é do chefe do Poder Executivo, por entender envolver a contratação de crédito, implicações fiscais e alterações na programação orçamentária. Sob o aspecto da constitucionalidade material, o projeto de lei encontra amparo no artigo 167, parágrafo 4º da Constituição Federal, que permite a vinculação de receitas estaduais como contra-garantia da União em operações de crédito cuja previsão está expressa no seu artigo 2º. Além disso, inaplicável ao caso o artigo 115, parágrafo 2º da Constituição Estadual, que exige que operações de crédito com reflexos plurianuais sejam acompanhadas de projeções orçamentárias futuras, pois a mera prestação de contra-garantia em operações de crédito não provoca impacto imediato de natureza orçamentária. Porém, no caso a empresa estatal não honre os compromissos contratuais assumidos, haverá necessidade de o Estado utilizar recursos do seu orçamento para efetuar o pagamento do acordo, com a consequente execução da garantia oferecida pela tomadora de crédito, que mesmo assim causará a restituição total pela Casan ao Estado do que porventura for do seu orçamento consumido em face de eventual execução da contra-garantia. Em exame, verifique-se que o projeto de lei ele não afronta os preceitos constitucionais ou legais, estando amparado no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar número 101/200, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela exige autorização legislativa para operações de crédito do Estado, bem como para a concessão de garantia, previsto, então, em consonância com isto apresentado. Antes do exposto, então, o voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0717/2025. Coloco em discussão. Senhor presidente, quanto à constitucionalidade, eu adianto aqui que eu voto favorável, uma vez que não há nenhum óbice, porém adianto que vou revisar esse meu posicionamento em plenário, uma vez que nós estamos falando aqui de um empréstimo de quase em torno de 600 milhões de reais, em uma situação de uma instituição que nós estamos há 3 anos tentando adequar à questão do marco do saneamento. Por 2 anos o projeto foi retirado de pauta pelo governo. Em maio deste ano, nós apresentamos aqui de forma suprapartidária um projeto de lei para fazer essa adequação. Ele foi pedido vistas, até agora não foi devolvido, então nós basicamente não sabemos o futuro da Casan. Estamos aqui aprovando a garantia do governo do Estado de 100 milhões de euros. Então, eu gostaria de ter essa situação solucionada antes de poder dar o meu aval para a aprovação de um empréstimo dessa magnitude. Então, deixo aqui registrado que voto favorável pela constitucionalidade, mas que muito provavelmente em plenário eu vou revisar esse voto. Obrigado. Obrigado, deputado. Continue a discussão. Senhor presidente, eu entendo o posicionamento do deputado Matheus Cadorim, mas a Casan, independente do que vier e for o projeto, ela tem continuidade e tem muitos municípios que estão aí sendo concedidos para a Casan. O valor até eu não acho alto para a dimensão do estado da Casan. Lembrando que Joinville, eu aprovei lá, quando presidente da Câmara, dois empréstimos internacionais para a Companhia Água de Joinville que remontam mais do que esse valor. Então, saneamento e água, tratamento não é barato, não é caro, é alto, tanto assim que é cobrado de cada munícipe o valor que for realmente utilizado, né, do consumo da água,
conforme o município tem 80% aí do esgoto. Então, o valor realmente ele não é tão alto para a dimensão da Casan, estado de Santa Catarina, né? E é necessário para que a Casan possa proceder todos os reparos, reformas, melhorias no sistema para atender os municípios catarinenses atendidos pela Casan, né? Muito obrigado, presidente. Discussão ainda. Em votação, então, o projeto de lei 0717/2025. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o PL 0717/2025. Agora o projeto de lei 0824/2025, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que autoriza o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina a doar ao município de Turvo o imóvel que especifica. Não vi na espécie a hipótese de vício de constitucionalidade formal ou material e voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0824/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0824/2025. Ainda em tempo, nós aprovamos agora um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça, que autoriza doar ao município de Turvo o imóvel que especifica. Isso aqui estava previsto na pauta de hoje. E tendo em vista que nós vamos agora, nas próximas semanas, tentar limpar muitas pautas que estão tanto aqui na CCJ como nas outras comissões para conseguir colocar no plenário e encerrar o ano, né, tendo em vista até que nas próximas semanas teremos até algumas sessões conjuntas para deliberar matérias que virão do governo do Estado e as próprias matérias também, nossa. Eu vou fazer uma solicitação, até por parte da presidência da Casa também, de que nós temos 6 projetos de lei que são também de doações, são de doação de imóvel a municípios, esses também de autoria do Tribunal de Justiça de autoria do Governo do Estado, agora o anterior era do Tribunal de Justiça do Estado, esse é do Governo do Estado. São 6 projetos para que a gente possa estar apto para nessa semana, ou talvez na semana que vem, já deliberarmos em plenário. São projetos de lei que têm relatorias do deputado Matheus Cadorim, deputado Fabiano e deputado Mauro de Nadal, que já foi acordado com os senhores deputados para que a gente pudesse colocar hoje extra pauta. E de relatoria minha também. E a minha proposta é que a gente pudesse deliberar agora extra pauta, todos eles em bloco, e pudesse limpar essa pauta aqui da CCJ. Todos votam igual, são todos por parecer. Então, trata-se, já que não há objeção pelos senhores deputados presentes agora nessa sessão, trata-se dos projetos de lei 0822/2025, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de São Bento do Sul. Essa é a relatoria do deputado Pepe Colasso, que tem um parecer favorável. O projeto de lei 0802/2025 autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Maruí. Essa relatoria também do deputado Pepe Colasso, que tem um parecer favorável. Projeto de lei 0801/2025, que autoriza a cessão gratuita de direitos processórios de imóvel no município de Paulo Lopes, também relatoria do deputado Pepe Colasso, que tem um parecer favorável. Projeto de lei 0800/2025, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Marema, relatoria do deputado Mauro de Nadal, que tem um parecer favorável. Projeto de lei 0756/2025, que autoriza a doação de imóvel no município de Porto União, deputado relator Matheus Cadorim, tem um parecer favorável. Projeto de lei 0755/2025, que autoriza a cessão de uso no imóvel no município de São Joaquim, relatoria do deputado Fabiano da Luz, que também tem um parecer favorável. Então, todos esses projetos têm um parecer favorável pelos seus respectivos relatores, e eu coloco, então, eles em discussão aos senhores deputados. Como não há quem queira discutir, coloco em votação, em bloco, esses projetos de lei. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado os projetos de lei 0822, 0802, 0801, 0800, 0756, 0755, todos eles de 2025, todos eles aprovados por unanimidade aos senhores deputados.
Pergunto se há algum assunto ainda a ser tratado referente a esta comissão. Como não há, tendo em vista o número de matérias que nós ainda temos que relatar e discutir nessa comissão, e o calendário que está apertado agora no final do ano, nós vamos manter a sessão de hoje em aberto.